Olá, e seja bem-vindo ao nosso programa Deus Fala. Hoje convido você a embarcar em uma jornada que pode transformar sua vida e trazer uma paz duradoura ao seu coração. Vamos explorar como a Bíblia, esse livro sagrado, pode revelar segredos antigos e oferecer respostas para as perguntas mais profundas da sua existência através de uma cosmovisão bíblica. Você sabia que um único livro pode mudar a sua vida para sempre? Imagine descobrir segredos antigos que oferecem respostas para as perguntas mais profundas da sua existência. Hoje, vamos revelar como a Bíblia pode ser essa fonte de transformação e trazer uma paz duradoura ao seu coração. Fique conosco e descubra como a cosmovisão bíblica pode mudar tudo na sua vida. Neste vídeo, exploraremos histórias de transformação, milagres extraordinários e ensinamentos poderosos que podem impactar sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Vamos desvendar a verdade por trás das palavras sagradas e entender como a Bíblia pode oferecer respostas para os desafios diários. Este é o primeiro episódio do nosso programa Deus Fala, e estamos animados para começar essa jornada com você. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal e clique no sininho para não perder nenhum episódio. Junte-se a uma comunidade de milhares de pessoas que já encontraram esperança e transformação através da palavra de Deus. Se você gostar do vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Sua participação é crucial para nos ajudar a levar a palavra de Deus a todos. Temos um encontro marcado com 1 ou 2 vídeos por semana, onde juntos buscaremos a Deus e entenderemos sua vontade para nossas vidas. Imagine adotar um hábito transformador que lhe traz paz e clareza, conhecendo mais profundamente o Senhor e seu plano para você. A proposta deste programa é simples e poderosa: abrir a Bíblia e ouvir a voz do Senhor através de sua palavra, entendendo os fundamentos da cosmovisão bíblica. Eu sou Múcio Costa e estou muito feliz em iniciar essa jornada com você. Hoje inauguramos o primeiro episódio do nosso programa Deus Fala, trazendo a palavra de Deus diretamente para sua casa e sua família. Muito obrigado por sua sintonia e apoio, queridos. Um dos momentos mais especiais deste programa será quando abrirmos a Bíblia e mergulharmos em seus ensinamentos. Talvez você esteja assistindo hoje e não acredite na existência de Deus. Talvez sua filosofia de vida seja diferente. Ou talvez você nunca tenha lido a Bíblia e nem tenha uma em casa. Quero que saiba que você é muito bem-vindo aqui. Este espaço é para todos que buscam compreender mais sobre a vida e o propósito que Deus tem para cada um de nós. O tema de hoje vai nos ajudar a entender melhor a visão de mundo segundo a Bíblia, nos convidando a enxergar o mundo através de suas lentes. Prepare-se para explorar perguntas profundas e transformadoras. Será que a Bíblia é realmente confiável? Existe mesmo um Deus que criou todas as coisas? Essas são algumas das questões para as quais buscaremos respostas no nosso programa Deus Fala, explorando a teologia bíblica. Nos próximos vídeos, vamos nos aprofundar nos encontros fascinantes que Jesus teve com diversas pessoas durante seu ministério. Vamos explorar os milagres extraordinários que ele realizou e nos perguntar: quantos milagres ele operou enquanto esteve na terra? Iremos examinar cada um deles detalhadamente. E quanto às parábolas, você sabia que Jesus contou inúmeras parábolas cheias de sabedoria? Vamos estudar essas parábolas e muito mais, revelando ensinamentos poderosos que podem transformar nossas vidas e moldar nossa cosmovisão cristã. Além disso, abordaremos temas atuais que são relevantes para você e sua família, incluindo a educação dos filhos, relacionamentos e muito mais. Queremos que você saiba que este programa tem uma proposta clara e abrangente. Entendemos o ser humano como um ser holístico e integral, com dimensões física, mental e espiritual. Nosso objetivo é ajudar você a crescer em todas essas áreas, proporcionando uma vida mais equilibrada e harmoniosa, baseada nos princípios bíblicos. Queremos focar na sua saúde de forma integral, física, emocional e espiritual. Nosso desejo é cuidar da sua saúde emocional, abordar questões religiosas e espirituais e contribuir para o seu crescimento como pessoa e cidadão.
Muito obrigado por sua audiência e por estar conosco. Agora chegamos a um momento muito especial do nosso programa Deus Fala. Vamos abrir este livro sagrado, a Bíblia, e buscar ouvir a voz do Senhor. Acreditamos que ao abrir este livro, estamos ouvindo diretamente a Deus falar conosco. No tema de hoje, talvez eu esteja falando com alguém que não acredita que a Bíblia seja um livro especial ou que nem mesmo acredite na existência de Deus. Nós respeitamos profundamente a sua opinião, mas eu gostaria de compartilhar com você uma visão diferente para que você possa fazer uma avaliação sincera. Vamos começar com a questão da cosmovisão. Cosmovisão é a forma como vemos o cosmos, o mundo. Como você enxerga o mundo? Como as pessoas ao seu redor veem o mundo? As visões de mundo podem variar bastante. Hoje quero apresentar algumas perspectivas e propor uma visão do mundo através das lentes da Bíblia, acreditando que existe um ser que criou todas as coisas e que deseja se relacionar com suas criaturas. A cosmovisão cristã é essencial para entendermos nosso papel e propósito no mundo. Queremos estabelecer um hábito essencial aqui no programa. Nunca começaremos a estudar a Bíblia sem antes fazermos uma oração. A oração prepara nossos corações e mentes para receber a palavra de Deus. Convido você, se puder, a fechar os olhos e orar comigo agora, pedindo a bênção do Senhor para o nosso estudo. Nosso querido Pai, muito obrigado por estarmos reunidos agora e por termos este momento de reflexão baseado na Tua palavra. Queremos convidar o Espírito Santo para que seja o nosso professor. O mesmo Espírito que no passado esteve com Pedro, Paulo, João, Moisés, os apóstolos e os profetas, o mesmo Espírito que preparou este livro para a humanidade, esteja conosco agora iluminando nossas mentes para compreendermos a Tua vontade. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Agora que fizemos nossa oração, vamos avançar para entender um pouco mais sobre a visão de mundo bíblico cristã. Salomão, considerado o homem mais sábio que já existiu e autor de partes da Bíblia, escreveu no livro de Provérbios: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Este ensinamento nos mostra o poder da mente e da fé em moldar quem somos. A cosmovisão bíblica influencia diretamente nossa maneira de viver e compreender o mundo. Salomão nos ensina que a maneira como imaginamos e formamos nossa mente acaba moldando quem realmente somos. A Bíblia nos mostra que somos transformados pela contemplação. Se pensarmos em coisas boas, elevadas e nobres, nos tornamos pessoas assim. Por outro lado, se nos concentrarmos em coisas negativas e ruins, acabamos nos tornando pessoas amargas. Logo, como pensamos, assim somos. Deus, através de Salomão, demonstra um profundo interesse em nosso crescimento pessoal. Hoje vamos refletir sobre como nos vemos e como as pessoas entendem o universo e a vida a partir de diferentes visões de mundo. Então surge a pergunta: o que é uma cosmovisão? Em resumo, a cosmovisão é uma lente através da qual vemos e interpretamos tudo o que acontece ao nosso redor. Ela é moldada por nossas crenças, experiências e educação, influenciando todas as nossas decisões e valores na vida. Existem 3 perguntas básicas que frequentemente vêm à mente quando falamos de cosmovisão: de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Essas perguntas filosóficas muitas vezes podem nos tirar o sono. Compreendê-las ou encontrar respostas pode nos ajudar a ter uma vida mais tranquila e equilibrada. Saber nossas origens, o propósito de estarmos neste mundo e qual é o destino final da história humana nos dá segurança para entender tudo o que acontece ao nosso redor. O escritor e filósofo Francis Schaeffer explicou a cosmovisão de uma maneira simples. Cosmovisão é o filtro através do qual uma pessoa enxerga o mundo. Pense nos óculos. Se você usa óculos, sabe que quando a graduação não está correta, fica difícil ver as coisas claramente. A cosmovisão funciona da mesma maneira. Ela nos ajuda a ver o mundo de uma certa forma, mostrando se nosso foco está claro ou se as coisas parecem distorcidas. Então, como você vê a vida? Qual é a sua cosmovisão? E qual é a sua visão em relação a Deus? Será que existe um ser superior por trás de tudo o que conhecemos?
Para entendermos melhor essas perguntas sobre Deus, precisamos primeiro explorar a cosmovisão do ponto de vista bíblico. Vamos juntos descobrir essa perspectiva única e profunda. Para começarmos, é interessante notar que existem diferentes cosmovisões, formas distintas de enxergar o mundo e a origem de todas as coisas. Por exemplo, algumas pessoas seguem o ateísmo, que simplesmente declara que Deus não existe. Já o panteísmo é uma filosofia que acredita que Deus está acima de todas as coisas, mas não se identifica diretamente com nada do que foi criado. O panteísmo também traz a noção de que Deus permeia toda a criação. Segundo essa visão, Deus pode ser visto no vento, em uma flor, em uma árvore ou em um pássaro que voa no céu. Deus está presente em tudo, fazendo parte intrínseca da natureza. Esta visão é bastante diferente do ateísmo, que nega a existência de qualquer divindade. Temos também o agnosticismo. Para os agnósticos, se Deus existe, não dá para saber porque não há provas concretas de sua existência ou inexistência. Outra escola de pensamento é o deísmo, que afirma que Deus existe, mas é um ser distante e incomunicável, sem qualquer relação pessoal com a humanidade. Por outro lado, temos o teísmo, que acredita em um Deus cheio de poder, amor e justiça. Similar ao teísmo, o monoteísmo também afirma a existência de um Deus único, pessoal, cheio de amor e graça, criador do céu, da terra, do mar e de todo o universo que conhecemos. Ao mencionar essas escolas de pensamento e filosofias, eu pergunto: você se encaixa em alguma delas? Qual é a sua forma de ver a realidade? Como você enxerga o mundo? Como você enxerga Deus? Para você, ele existe ou é apenas uma invenção da mente humana? Não sei qual é a sua resposta para essas perguntas, mas gostaria que você, junto comigo, começasse hoje, através da Bíblia, a buscar uma compreensão um pouco diferente daquilo que talvez pensávamos. Convido você a refletir sobre esta pergunta: se Deus existe, é possível conhecê-lo? Como podemos conhecer a Deus? Deus é um ser espiritual, e nós somos matéria, somos carnais. É possível então que o homem carnal se relacione com Deus que é espírito? Como isso funcionaria? Quando voltamos à Bíblia, especificamente ao livro de Gênesis, o primeiro livro, encontramos o relato da criação do mundo. Moisés nos fornece um relato detalhado de tudo o que Deus criou. A Bíblia começa com uma declaração poderosa, em Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Note que a Bíblia não se preocupa em dar informações complementares, ela simplesmente declara que Deus criou. Aqui começamos a entender a cosmovisão de Gênesis e como ela molda nossa visão de mundo. É claro que aceitamos a verdade divina pela fé. Mas como Moisés pôde escrever em Gênesis 1 tudo o que Deus criou no primeiro, segundo, terceiro, quinto e sexto dias? Como Moisés sabia dessas coisas se ele não estava lá? É evidente que Deus teve que contar para ele. E é assim que enxergamos a visão bíblica. Entendemos que este livro é um produto da revelação divina. Deus revelou essas verdades a Moisés e ordenou que ele as escrevesse. Por isso, o relato da criação chega até nós pelos escritos de Moisés no livro de Gênesis. Então, partindo do pressuposto de que Deus existe, é possível conhecê-lo? Olhando para alguns textos da Bíblia, a resposta clara é sim, é possível conhecê-lo. Permita-me oferecer 2 exemplos. Em João 17:3, lemos: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João, o discípulo do amor, declara que a vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro. Conhecer a Deus é possuir a vida eterna. Agora, observe o que o apóstolo Paulo diz em sua carta à igreja de Colossos, no livro de Colossenses capítulo 1, verso 10. A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Aqui, Paulo afirma que é possível crescer no pleno conhecimento de Deus. Ou seja, este ser criador pode ser conhecido. Paulo está afirmando isso claramente. Então, voltando à pergunta inicial, é possível conhecer a Deus?
Com base nesses dois textos, a resposta é sim, é possível conhecê-lo. Mas agora gostaria de introduzir um novo elemento. E se eu dissesse que não é possível conhecê-lo? Vou usar mais dois textos da Bíblia para explorar essa ideia. O primeiro texto é Jó 11:7, onde está escrito: Porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Esta é uma pergunta retórica que exige uma resposta óbvia. Não, não é possível perscrutar os arcanos de Deus, a mente do Todo-Poderoso. Como nós, seres finitos, podemos compreender a mente divina? É impossível. Mas há um segundo texto. O salmista declara no Salmo 145:3: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. O que é algo insondável? É aquilo que não pode ser sondado. Pense na expressão sonda. Quando se quer perfurar a terra para encontrar petróleo, gás ou outros materiais, usa-se uma sonda para fazer uma pesquisa profunda. Aqui, o salmista está declarando que é impossível sondar a Deus. Não conseguimos compreender todas as suas coisas, pois ele é um ser infinito. Então, a Bíblia nos apresenta um paradoxo. Ao mesmo tempo que alguns versos declaram que é possível conhecer a Deus, outros afirmam que não é possível conhecê-lo completamente. E agora você deve estar confuso. Se está gostando deste estudo e quer mais conteúdos assim, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você não perderá nenhum episódio e poderá continuar sua jornada de aprendizado conosco. Retomando nosso estudo, talvez possamos resolver esse aparente paradoxo da seguinte forma: em termos humanos, não é possível conhecer a Deus totalmente, mas Ele escolheu se revelar a nós. Portanto, não é possível conhecê-lo por métodos humanos, mas Ele mesmo opta por se revelar a nós. Se Deus não tivesse escolhido se revelar, nunca saberíamos nada sobre Ele. Isso nos leva à próxima pergunta. Se Deus escolheu se revelar, como Ele faz isso? Como Ele se revela à humanidade? A primeira forma que Deus escolhe para se revelar é através das Escrituras Sagradas. A Bíblia que tenho em minhas mãos agora é uma maneira de Deus se revelar. Quando começamos a ler, por exemplo, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, vemos Deus revelando como Ele trouxe todas as coisas à existência. Do nada, Ele fez tudo. Ele estabelece a base do conhecimento e trata de nossas origens, de onde viemos. Em Gênesis, Deus se revela como o Criador de todas as coisas, e no sexto dia da criação, criou o ser humano. Em Gênesis 1:26, lemos: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, criando primeiro Adão e depois Eva. Aqui temos o início da espécie humana, a origem de todas as coisas. A Bíblia, portanto, é uma das formas que Deus escolheu para se revelar a nós. O próprio Jesus disse em João 5:39: Examinais as Escrituras, a Bíblia, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Este livro revela a natureza de Deus e de Jesus. Quando lemos o Novo Testamento, especialmente os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, encontramos uma descrição clara de quem é Jesus. Como ele se encarnou, nasceu de Maria, cresceu, foi batizado, iniciou seu ministério, tratava as pessoas, curava e se importava com todos. A Bíblia é uma revelação divina nos mostrando quem é Deus. Além de se revelar nas Escrituras Sagradas, Deus também escolheu se manifestar através de suas obras criadas. Em Romanos 1:20, o apóstolo Paulo nos ensina que todas as coisas criadas revelam quem é Deus. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Cada detalhe na natureza, desde as estrelas no céu até as menores flores, nos mostra a grandiosidade e a presença divina. Quando observamos a criação divina, seja no macrocosmo, como os grandes astros, estrelas e planetas, ou no microcosmo, como células, átomos, nêutrons e elétrons, percebemos as pegadas do Criador.
tanto no macro quanto no micro, há evidências da presença divina. É como se Deus, ao criar o mundo, tivesse deixado pistas em toda parte, mostrando um pouco sobre quem Ele é. Entre as vastas galáxias e as minúsculas partículas, Deus colocou sua obra-prima, o ser humano, criado à sua imagem e semelhança. A natureza pode ser vista como um livro escrito por Deus, e o ser humano é a coroa desta criação. Toda a beleza da criação nos revela a grandiosidade e a maravilha de Deus. Mas Deus também se revela de uma terceira forma, em Jesus Cristo. Nele, temos a perfeita revelação do Pai, ou seja, de Deus. É verdade que os anos de pecado estragaram a beleza do mundo que habitamos. O pecado, neste caso, são as coisas erradas que fazemos que vão contra o que Deus quer. Por causa disso, hoje a natureza está desequilibrada, com maremotos, terremotos, tsunamis, enchentes e aquecimento global. Parece que o mundo está fora de controle. Isso aconteceu porque o pecado entrou no nosso planeta e tirou parte da beleza original das coisas. Mesmo assim, ainda podemos perceber a presença de Deus através da natureza. Se a natureza não revela plenamente quem é Deus, na pessoa de Cristo temos a perfeita revelação do Pai. Em João 10:30, o próprio Cristo declarou: "Eu e o Pai somos um." E para um de seus discípulos, Jesus disse: "Quem vê a mim, vê ao Pai." Portanto, se você quer conhecer a Deus, olhe para Jesus. Veja como ele lidava com as pessoas, como tratava cada um com amor e compaixão. Olhar para Jesus é conhecer a essência do Pai, ou seja, conhecer a Deus. Há ainda uma quarta forma de revelação divina, as impressões de Deus na mente humana. Mesmo aqueles que não têm acesso à Bíblia ou vivem em lugares onde a natureza não é tão visível, em algum momento de suas vidas, sentirão a presença de Deus em suas mentes. Por exemplo, alguém pode sentir um forte desejo de fazer o bem, ajudar os outros ou mudar de vida para melhor, mesmo sem saber de onde vem esse sentimento. Essas impressões são sinais da presença de Deus, guiando-nos e revelando sua vontade para nossas vidas. Todos nós temos uma consciência que nos diz para não matar, não roubar, não adulterar ou não ter relações sexuais com a nossa própria mãe, independentemente da cultura. Essa consciência é o Espírito Santo agindo como um guia divino em nossas mentes e corações. Ele nos aproxima de Deus e nos ajuda a ter uma vida espiritual saudável, orientando-nos a fazer o bem e a evitar o mal. Falamos sobre 4 formas que Deus usa para se revelar: através da Bíblia, da natureza, de Cristo e das impressões do Espírito Santo em nossas mentes, a nossa consciência. No entanto, para aqueles que preferem argumentos mais racionais, apresento no mínimo 4 razões para acreditarmos em Deus. Primeiro, o argumento cosmológico. Nada existe sem uma causa. Por trás de cada objeto há um Criador. Assim, se a Terra existe, deve haver uma causa por trás dela. E essa causa é Deus. Segundo, o argumento teológico. A Bíblia afirma claramente que Deus é o Criador de todas as coisas. No Salmo 19:1, lemos: "Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos." Terceiro, o argumento moral. Todos nós temos uma consciência que nos diz o que é certo e errado. Mas de onde vêm esses valores? Logicamente, eles vêm de Deus. Em todas as culturas, há regras semelhantes sobre o que é certo e errado, como a regra de que não se deve ter relações sexuais com nossos próprios pais. Isso mostra que esse senso de moralidade é universal e dado por Deus. Quarto, o argumento da profecia bíblica. A Bíblia demonstra a existência de Deus através de suas predições, que se cumprem na história. Por exemplo, no livro de Daniel, capítulo 2, lemos sobre a ascensão e queda de impérios antigos com precisão e na ordem em que isso iria acontecer: Império Babilônico, Medo-Persa, Grego e Romano. A Bíblia contém profecias escritas 600 anos antes de Jesus Cristo que são impressionantes. Ela previu a cidade onde ele nasceria, que seria perseguido após o nascimento, que seria chamado Nazareno, as perseguições que enfrentaria e sua morte na cruz.
O profeta Isaías, no capítulo 53, descreveu a morte de Cristo de forma tão detalhada como se estivesse ao pé da cruz. Ele falou que Cristo seria ferido com uma lança, crucificado, e que lhe dariam vinagre e fel. E foi justamente isso que aconteceu. Além das profecias, a Bíblia transformou a vida de milhões de pessoas ao longo dos séculos. Ela não é apenas um livro, é uma força viva e poderosa que toca profundamente o coração e a alma. Gostaria de compartilhar com vocês uma história bíblica de transformação que demonstra de forma poderosa o impacto de Deus em mudar vidas. A história de Paulo, que antes se chamava Saulo. Saulo era um homem implacável, conhecido por sua feroz perseguição aos seguidores de Jesus. Ele acreditava estar fazendo a vontade de Deus ao tentar eliminar o cristianismo. Mas sua vida mudou de forma radical em um dia inesquecível no caminho para Damasco. Enquanto Saulo se aproximava de Damasco, uma luz brilhante do céu repentinamente o envolveu. Ele caiu ao chão, cego pela intensidade da luz, e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Tremendo, Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Saulo ficou cego por 3 dias. Não podia ver, comer ou beber. Foi um período de profunda reflexão e desespero. Mas Deus não o abandonou. Ele enviou Ananias, um discípulo de Jesus, que curou Saulo e o batizou. Saulo, agora cheio do Espírito Santo, teve sua visão restaurada e foi transformado de dentro para fora. Ele mudou seu nome para Paulo e se tornou um dos maiores apóstolos de Jesus, levando a mensagem do Evangelho por diversas regiões. A transformação de Saulo em Paulo é um testemunho dramático de como um encontro com Jesus pode revolucionar uma vida. De perseguidor implacável dos cristãos, Paulo se tornou um fervoroso defensor da fé em Cristo, autor de várias cartas do Novo Testamento e um dos pilares da igreja primitiva. Além da transformação de Saulo em Paulo, gostaria de compartilhar testemunhos poderosos de pessoas que vivenciaram mudanças profundas ao encontrarem a palavra de Deus. Um dos casos mais impactantes é o do assassino de Green River, um sociopata conhecido por sua frieza e desprezo, que tirou a vida de mais de 40 mulheres. Durante seu julgamento, ele foi confrontado por familiares das vítimas. Muitos expressaram seu ódio e desejo de vingança, mas algo inesperado aconteceu. Um homem, com a voz embargada, disse: Você tornou minha vida muito difícil. Eu sou um cristão, e você está me obrigando a colocar em prática o mandamento mais difícil que Jesus me deu, que é te perdoar. Apesar do que você fez com a minha filha, eu te perdoo. Sinta-se perdoado. Naquele momento, algo mudou. O assassino, antes frio e indiferente, foi tocado por um sentimento novo, algo que contrariava todos os prognósticos sobre sociopatas. A graça de Deus capacita você a fazer coisas que o velho homem não faz. Este testemunho nos mostra o poder transformador do perdão e da graça divina. Assim como o pai da vítima foi capaz de perdoar o assassino de sua filha, somos chamados a perdoar aqueles que nos prejudicam, mesmo quando parece impossível. A força para perdoar não vem de nós mesmos, mas de Deus, que nos dá a capacidade de realizar o que é humanamente impossível. Você acha que a Bíblia é apenas um livro comum? Se você entrar na Coreia do Norte com ele, você é preso. Se isso é apenas um livro, por que não posso pregá-lo abertamente na China? Se isso é apenas um livro, por que nas bibliotecas da Alemanha e da Polônia ele foi o primeiro a ser buscado por Hitler para ser queimado? Este livro é poderoso porque contém a verdade, uma verdade que muitos tentam suprimir e destruir. É mais do que palavras em papel. É uma mensagem que transforma vidas e desafia regimes opressores. Por isso, não é apenas um livro comum. Se isso é apenas um livro, por que tantos cristãos em países onde a Bíblia é proibida arriscam suas vidas para possuir uma cópia? Se isso é apenas um livro, por que ele foi traduzido em mais de 3.000 idiomas e é o livro mais distribuído e lido no mundo inteiro? Se isso é apenas um livro como qualquer outro, por que tantos encontram consolo
esperança e orientação em suas páginas durante os momentos mais difíceis de suas vidas? Se isso é apenas um livro, por que ele resistiu ao teste do tempo, sendo relevante e influente por milhares de anos, enquanto outros livros caíram no esquecimento? Se isso é apenas um livro, por que ele inspirou a criação de escolas, universidades e hospitais ao redor do mundo, promovendo a educação e o bem-estar da humanidade? Se isso é apenas um livro, por que ele foi a base de movimentos sociais que lutaram pela justiça, pelos direitos civis e pela liberdade, como o movimento de Martin Luther King Jr.? Se isso é apenas um livro, por que ele continua a ser uma fonte de inspiração para milhões de pessoas que dedicam suas vidas a seguir seus ensinamentos? A Bíblia não é apenas um livro comum, porque ela é a palavra de Deus, viva e poderosa, capaz de transformar vidas, inspirar mudanças e desafiar as trevas com a luz da verdade. Ela é um farol de esperança, um guia para a vida e uma prova do amor eterno de Deus pela humanidade. Essa reflexão nos convida a reconhecer o poder transformador da Bíblia. Em um mundo onde muitas vozes clamam por nossa atenção, a palavra de Deus se destaca como uma fonte constante de verdade e orientação. Ela não apenas nos informa, mas nos transforma, moldando nosso caráter e nossas ações de acordo com os princípios divinos. Devemos nos comprometer a ler, estudar e viver de acordo com os ensinamentos bíblicos, permitindo que a verdade de Deus penetre em nossos corações e mentes, guiando cada passo de nossa jornada. Pense em como a Bíblia tem impactado sua vida até agora. Lembre-se de um momento específico em que um versículo ou uma passagem trouxe consolo, esperança ou clareza para uma situação difícil. Reflita sobre como a palavra de Deus continua a ser relevante e poderosa em sua vida diária. Ore pedindo a Deus para renovar seu desejo de conhecer mais profundamente sua palavra e para lhe dar a sabedoria e a coragem para aplicá-la em todas as áreas de sua vida. Hoje vimos como a Bíblia pode transformar vidas através de histórias reais de pessoas reais. Estes testemunhos são exemplos vivos de como a palavra de Deus pode trazer mudança e esperança para todos nós. Lembre-se, a Bíblia é uma fonte viva de sabedoria e orientação. Se você está passando por momentos difíceis, sentindo um vazio ou enfrentando desafios emocionais, busque a palavra de Deus. Leia a Bíblia, ore e encontre uma comunidade de apoio. Esses testemunhos mostram que a Bíblia não é apenas um livro antigo, mas uma fonte viva de transformação e esperança para todos nós. Se Deus pode transformar a vida de tantas pessoas, imagine o que Ele pode fazer na sua vida. Se Deus pode transformar a vida de Paulo e de tantas pessoas de maneira tão radical, imagine o que Ele pode fazer em nossas vidas quando nos abrimos para a sua revelação e buscamos um relacionamento com Ele. Que essas histórias inspirem você a se entregar a Deus e permitir que Ele opere maravilhas em sua vida. A Bíblia influenciou não só indivíduos como Paulo, mas também continentes inteiros, civilizações e nações. Muitos direitos civis fundamentais, como a liberdade de expressão e religião, têm origem na Bíblia. Existem milhares de profecias que não param por aqui, e outras que ainda irão se cumprir. Ao folhear as páginas da Bíblia para estudá-la, fica claro que o verdadeiro autor deste livro é o Espírito Santo. A Bíblia foi escrita por 40 escritores diferentes, muitos dos quais não se conheciam ao longo de 1500 anos, em 3 continentes, Europa, Ásia e África, e em 3 idiomas distintos, grego, hebraico e aramaico. Apesar dessas diversas origens, essa obra das próprias mãos de Deus conta uma história unificada e interconectada. A Bíblia possui 63.779 referências cruzadas, que mostram como diferentes partes do texto se relacionam e se complementam, evidenciando a coerência e a unidade da mensagem. Por essas e muitas outras razões, entendemos que seu verdadeiro autor é o Espírito Santo, isto é, Deus. Você não acredita na Bíblia? Acha que não há lógica no que foi dito ou que não há provas suficientes de que ela é a palavra de Deus? Devo lembrar-lhe de que este programa está apenas começando. Mas quero adiantar uma coisa.
Confiar em Deus é semelhante a confiar em pessoas. Nunca teremos provas absolutas de que alguém nunca fará algo prejudicial, assim como não temos provas absolutas da palavra de Deus. Assim como confiamos em amigos e familiares com base nas evidências de sua confiabilidade, devemos considerar as evidências que apoiam a Bíblia. Pense na complexidade do universo. A ordem e precisão das leis físicas sugerem a existência de um Criador. Além disso, descobertas arqueológicas frequentemente confirmam os relatos bíblicos, proporcionando uma base histórica sólida para a fé. Pense na confiança entre pessoas. Você nunca pode ter provas absolutas de que alguém não fará algo ruim ou decepcionante. Se precisássemos de prova absoluta para confiar, nossas vidas seriam extremamente solitárias. É impossível garantir, por exemplo, que seu companheiro de quarto não enfiará uma faca nas suas costas enquanto você dorme. Ninguém vive baseado em provas absolutas, pois isso é impossível. Vivemos com base nas evidências razoáveis e na confiança que construímos através de nossas experiências e interações. Sendo assim, lembre-se, a evidência é mais relevante que a prova porque provas absolutas são raras. Na verdade, todos os dias, ao acordar, tomamos decisões com base nas melhores evidências disponíveis, o que nos permite agir de maneira mais racional e informada. A evidência nos guia onde a prova absoluta não é possível, ajudando-nos a confiar e tomar decisões mais fundamentadas. A Bíblia nos chama à humildade, queridos. Imagine um aluno em uma sala de aula. Nada é mais prejudicial ao aprendizado do que a arrogância do aluno que pensa que já sabe tudo, e nada é mais benéfico do que a humildade de reconhecer a necessidade de aprender. O aluno precisa demonstrar obediência, respeito e submissão diante do professor que detém o conhecimento. O professor, como Deus, é a fonte de todo o conhecimento e sabedoria, e o aluno, como nós, deve reconhecer suas limitações e buscar aprender. Assim como um aluno nunca poderia entender todas as complexidades do conhecimento por conta própria, devido à sua inexperiência e falta de entendimento, nós nunca poderíamos conhecer, encontrar ou alcançar a Deus por nossos próprios esforços, devido à nossa finitude e pecaminosidade. Não se trata de desafiar o conhecimento do professor, mas de nos colocarmos em posição de aprendizado, ansiosos por ouvir, entender, aplicar e obedecer às lições ensinadas, assim como fazíamos quando éramos crianças, obedecendo aos nossos pais e professores. Jesus, que é Deus, nos ensinou sobre a humildade de uma criança. Eu lhes digo a verdade: a menos que vocês se convertam, isto é, mudem a sua mentalidade, e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Mateus 18, 3, 4. Assim como crianças ou alunos, devemos receber a palavra do nosso Pai que habita no céu, pois nada do que somos ou temos foi conquistado por nós mesmos. Tudo, inclusive a nossa vida, nos foi dado de graça. Por essa razão, a Bíblia nos chama à humildade. Portanto, devemos receber o reino de Deus através da Bíblia como um aluno humilde e atento. Como pecadores, repletos de imperfeições morais e propensos a vícios, não merecemos nem podemos conquistar a vida eterna por nossos próprios méritos. Deus se fez conhecido, nos alcançou, revelou-se a nós com um único propósito: nos salvar e nos dar a vida eterna, para que possamos voltar para casa junto a Ele, de onde nunca deveríamos ter saído. Precisamos nos humilhar para receber esse dom gratuito de Deus, evitando viver eternamente sem Ele após nossa morte. Ao longo deste vídeo, exploramos como a Bíblia pode ser uma fonte poderosa de transformação e paz. Vimos que, embora antiga, a Bíblia continua sendo relevante e impactante, oferecendo respostas às perguntas mais profundas da nossa existência. Discutimos como Deus se revela a nós através das Escrituras, da natureza, de Jesus Cristo e das impressões em nossas mentes. Falamos sobre a importância de uma cosmovisão bíblica e como ela molda nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. Analisamos diferentes visões de mundo e destacamos a singularidade da visão cristã, que nos apresenta um Deus amoroso, justo e pessoal.
compartilhamos histórias de transformação, como a de Paulo, e testemunhos de perdão e graça que demonstram o poder da palavra de Deus em mudar vidas. Concluímos que a Bíblia não é apenas um livro comum, mas a palavra viva de Deus, capaz de guiar, inspirar e transformar. A propósito, você já se perguntou qual é o verdadeiro sentido da vida? Precisamos de um propósito, algo pelo qual vale a pena viver. Não podemos concordar que somos apenas frutos do acaso. A Bíblia nos ensina que todos nós temos um propósito que Deus deixou para nós. No próximo vídeo, vamos explorar esse tema profundamente e descobrir como encontrar e viver esse propósito. Não perca! Se você encontrou valor neste estudo e acredita que ele pode ajudar mais pessoas, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos episódios. Juntos, vamos explorar mais sobre os maravilhosos planos de Deus para nossas vidas. Nos encontraremos muito em breve. Que as bênçãos de Deus transbordem em sua vida. Amados, até a próxima!